sempre no sábado de aleluia, revive em minha mente uma experiência maravilhosa. Certa vez fui procurado por um casal de colaboradores da Igreja Matriz Nossa Senhora da Piedade. Eles queriam fazer uma coisa diferente naquela homilia que estavam responsáveis. Homilia de Páscoa. Eu, ator, aceitei com prazer. Combinamos tudo, montei um monólogo para 2 atos. Enfim, chegou o dia, sábado de aleluia. Na relojoaria Maristela, me vesti, um figurino que eu havia preparado durante a semana, que estava tão fétido, que até eu não me suportava. Numa garrafinha de álcool, coloquei com tinta escuro, para realmente sentirem o cheiro de bebida. E fui para a rua, carregando um saco, onde continha mais um figurino e alguns acessórios. E fui para a rua bem antes, para que as pessoas se acostumassem com aquele mendigo, ali pela praça, pelas ruas centrais. E não desconfiassem, na hora da missa, que eu estaria lá. Fui à Praça Tílio Barbosa, mendiguei um pouco por ali, e como ainda era cedo, resolvi dar uma volta pela cidade. Pedi dinheiro, levei empurrões, tomei palavras de baixo calão, aqueles xingamentos de vagabundo, que foi talvez o menor xingamento que eu levei aquele dia. Cheguei também em alguns lugares, alguns conhecidos, outros não, para ver se me reconheciam principalmente. E não aconteceu isso, ninguém me reconheceu. Cheguei num boteco e pedi uma coxinha, porque eu estava com fome, não tinha almoçado, e o atendente colocou um copo de cachaça. E eu disse para ele, porque ele não estava me reconhecendo, eu disse, eu quero comida. E ele me disse que não me daria comida, porque a coxinha custava muito caro, o preço de custo dela. E a cachaça não, que se eu quisesse beber, ele me dava até mais de um copo de cachaça. Um grande conhecido meu, que tinha uma banca de jornal, quando cheguei e ele pediu algo para comer, ele me expulsou por 2 vezes. E olha que as minhas coleções de artigo de guerra, de capa dura e de desenho e pinte, até mesmo a coleção do meu personagem preferido, que é o Wolverine, Arma X, foram compradas com ele. Só que ele não me reconheceu. Naquele sábado, já estava findando a tarde. Do lado oposto, que eu também fui, o outro era mais, como que eu poderia dizer, mais furioso. Ele me ameaçou me dar uns tapas se eu não saísse de lá. E então fui para as escadas da igreja, da parte da entrada ali. Algumas pessoas foram chegando, foram fazendo aqueles pontos de agrupamento, olhavam para mim com repúdio, com desconfiança, porque eu estava ali jogado na escada. E na cabeça eu repassava o que eu tinha que fazer durante a missa. Torcia que aquele casal que havia me convidado se lembrasse do momento certo e que me ajudassem. E também lembrava muito bem do aviso que me deram. Cuidado com o senhor fulano de tal. Não vou citar o nome dele. Ele costuma julgar bêbados e mendigos para fora da igreja. A igreja abriu suas portas. Os fiéis foram entrando. Passavam, pulavam por mim. Se desviavam de mim. E eu fiquei lá fora até que começassem os primeiros cânticos de abertura. E então resolvi entrar. Não havia lugar algum na igreja, que até hoje eu acho linda, todas as suas pinturas e os seus bancos de madeira, os seus vitrais.
E eu me esparramei no chão mesmo, encostado na beirada de um dos bancos. Tomei um golinho daquela garrafa que continha né, a garrafinha de álcool. E assim, dali a pouco, a missa ia correndo bem. Teve a hora do ofertório e as pessoas iam lá na frente para fazer suas ofertas, né, para colocar nos cestos o seu ofertório. E alguns bancos começaram a ficar livres. E eu pensei, vou entrar num desses bancos, conheço aquele senhor ali, se alguém quiser me jogar para fora da igreja, eu peço socorro para ele, conto para ele, porque ele é vizinho da relojoaria. Lei do engano. Só que as pessoas iam e começavam a voltar, e a mulher que estava no banco que eu havia entrado, ela havia deixado a carteira dela no banco. Eu não havia notado. Mas ela chegou, olhou a carteira, agarrou aquela carteira com tanta avidez e foi logo conferir se não havia desaparecido nada da carteira. Em poucos segundos eu me vi cercado de pessoas, por mais que ficassem longe de mim por causa do meu cheiro, mas me isolaram bem no meio do banco. E ao mesmo tempo eu me perdi olhando a dona Santinha e o seu esposo, que estavam no banco da frente, e eles se revezaram para o ofertório, passando o neto que estava no colo, do colo de um para o outro. E eu havia esquecido naquele, vamos colocar, aquela embriaguez de momento, eu esqueci que era a minha entrada, já a partir do ofertório. E eu tentei sair do lado direito, não me deixaram, na esquerda não me deixaram. Então, tive que pedir licença ao casal de velhos à minha frente e pulei o banco. Não sei de onde surgiram tantas mãos, tantos braços. Me agarraram, rasgaram minha roupa. Foi tão forte a maneira como eles me agarraram, essas pessoas, que realmente eu fiquei com as costas nuas, cheias de arranhões, e parte da minha calça rasgou, mostrando a minha cueca, meus amigos. Mas mesmo assim me dirigi aos degraus do altar, onde o padre Antônio nós havíamos combinado que ele deixaria o microfone de lapela. Me joguei no chão. E nesse momento os ministros me viam aproximar, saíram rapidamente de suas cadeiras seletivas do altar e foram recolher os cestos. Claro que depois aproveitei para falar os improvisos ali. Assim que eu vim a saber depois que até mesmo o padre acabou cobrando deles essa ação numa reunião. Eu caí de joelhos em frente ao altar, dolorido, peguei o microfone, passei por dentro de mim, já resmungando o texto que falava e contava a história de Tonhão, um trabalhador que teve tudo, teve muito, e que as coisas foram dando erradas, porque ele não apresentava a Deus a sua oferta, a sua vida. E então foi caindo, caiu pela doença, perdeu o trabalho, foi abandonado pela esposa, pelos filhos, e foi parar na rua, mendigando e sofrendo fome e frio. E o que mais doía nele era a indiferença das pessoas. Apontei coisas que havia visto naquela tarde, o que eu havia sofrido, o que tinha sentido, que tinha presenciado, por terem passado por mim nas escadas, por terem me evitado. Contei as várias andanças que eu fiz pela tarde. E lhes contei sobre que eu queria mais do que aqueles 3 e alguns 45 centavos. Eu acho que na época eram cruzeiros novos, ou cruzados novos, que eu queria atenção, afeto, carinho. E
que as pessoas não estavam agindo como cristãos. E chorando, me deixei ir ao chão de novo. E ali era a minha deixa, e assim a luz se apagou de toda a igreja. E na minha cabeça contava aquela regrinha que a gente tinha combinado de contar até 40, que eu tinha que trocar de roupa, colocar uma túnica, colocar uma peruca que foi sempre emprestada pela querida Helenise. E no som de trovoada, um jato de luz vinha direto lá de cima do mezanino do coral sobre mim, uma única luz em toda a igreja. E eu, murmurando espontaneamente, comecei a falar então, caracterizado de Jesus Cristo. E falei para eles que na chuva tinha pedido abrigo e me negaram, que passei em algumas casas, que pedi comida e foi negado, que pediram uma coberta para frio e não recebi. Falei muita coisa, o texto era muito bom, tenho ele guardado até hoje. Falei sobre a consistência de ser um cristão, de estar naquele instante na sepultura dos corações, clamando que as pedras fossem removidas daquele sepulcro, para que aquele Jesus pudesse ressuscitar em suas vidas. Aos poucos as luzes foram acendendo e toda a congregação chorava. Não sabiam se aplaudiam, se caíam de joelhos. Eu olhava aquelas faces transfiguradas. A mulher que olhou a carteira soluçava alto. O homem que me deixou marcas, acabei reconhecendo que ele era o meu vizinho. E era ele que jogava as pessoas para fora da igreja. Os ministros que haviam socorrido os cestos de oferta quando entrava, porque apenas o padre Antônio sabia e ele mesmo chorava. E outra coisa que me chamou a atenção foi que no encerramento algumas pessoas me procuraram e falaram tipo coisas assim de: se eu soubesse que era você, não tinha agido dessa maneira. E eu estranhamente dizia: mas aí eu não teria cumprido a função de que a cena da homilia queria fazer. Foi para mim uma das noites mais importantes de atuação que eu fiz. Sabe aquela sensação de dever cumprido? Talvez até maior que a concepção de quando eu fui crucificado numa encenação da Paixão de Cristo. Já foi um Jesus Cristo crucificado. Dirigi por 7 anos a Paixão de Cristo, aqui perto de casa, na Igreja Jesus Misericordioso, mas eu conto um outro dia, em outro vídeo. Além de toda essa sensação maravilhosa da pregação realizada, eu carreguei nas costas por semanas o registro das unhas, no braço e pernas o roxo de dedos fortes que tentaram me agarrar naquela noite. Aquele senhor passou a me visitar por mais vezes. Ele se sentia tão culpado de ter antes jogado vários bêbados e mendigos para fora da igreja. Nós ficamos grandes amigos, inclusive. E lembrei o nome agora do casal, Vladimir e Lorena, o casal que me convidou para fazer a encenação no sábado de Aleluia. É maravilhoso relembrar esses momentos, não só como ator, mas como cristão, e saber que eu contribuí para a evangelização. Abílio Machado, psicoarte e massoterapeuta, paz profunda.